está no governo, e o senador Humberto Costa, que trabalharam também como relatores. E dizer para vocês que só tem sentido a gente criar alguma coisa para lembrar o passado se a gente conseguir cravar o nome de quem foi responsável. Vocês devem ter acompanhado, eu nunca, pessoalmente, acusei o ex-presidente. Eu partia do pressuposto que ele poderia não entender nada, porque muitas vezes a fala dele na televisão era demonstração de uma ignorância absoluta sobre o assunto. Mas como eu sou presidente e parto do pressuposto que os presidentes não são obrigados a saber tudo, ele tem que pelo menos ouvir quem sabe. E o que se reivindicava naquela época? Que ele montasse um comitê de especialistas que ouvisse os principais cientistas brasileiros para que pudesse o Estado ter uma orientação, sabe, no trato com a sociedade brasileira. Ele colocou 3 ministros da saúde, que apenas o primeiro parecia que entendia um pouquinho de saúde, um outro era vendedor de remédio e o outro era um general que a impressão que dava é que não sabia absolutamente nada. Mas o mais grave é que teve médico, gente com mandato de deputado, gente conhecida na sociedade, que fazia questão de fazer com que a ignorância fosse perpassada através do meio de comunicação para o Brasil inteiro, tentando criar coisas impensáveis pela sociedade. Então, eu falava para o Padilha sempre o seguinte: por que as entidades médicas não abriram o processo de crime contra a humanidade para o presidente ou para os ministros da saúde? Por que não se pegou fala de determinados médicos importantes que foram para a imprensa falar que cloroquina servia e não sabia o processo contra essa gente? Porque se a gente não faz isso, cai no esquecimento, e é tudo que eles desejam, é que caia no esquecimento. Porque as pessoas que vivem de mentira e vivem de glosar a imagem da fé do povo, não estão preocupados com a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui do que foi falado em dezembro de 2020. Bolsonaro dizia: a pandemia está chegando ao fim e que um pequeno repique pode acontecer. Temos uma pequena ascensão agora que chama de pequeno repique que pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você, disse o presidente. Essa fala foi entrevista publicada no sábado, 19 de dezembro de 2020, no canal do YouTube do seu filho, aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar o golpe contra o Brasil. Mas ele não parou por aí. A avaliação do presidente sobre a pandemia vem na mesma semana em que o país voltou a registrar mais de 1.000 mortes em 24 horas. O Brasil chegou naquele período a 186.353 mortes pela doença. Neste sábado, de acordo com o Ministério da Saúde de São Paulo, só nesse sábado 706 vítimas, mais que o registrado no dia anterior. Ainda sobre as vacinas, o presidente dizia: tem muita gente, não, tem muita coisa ainda que está em segredo. Não quero externar aqui, porque a imprensa vai usar contra mim. Mas o interesse é muito grande nesses 20 bilhões para comprar vacina. O que ele estava tentando insinuar que era a única coisa que ele sabia fazer? Era tentar passar a ideia que as pessoas que estavam querendo vacina eram pessoas que estavam envolvidas com o processo de corrupção com quem ia vender a vacina. Nesse mesmo período em que ele fala isso, após essa fala dele, mais de 500.000 brasileiros morreram vítimas da Covid-19. E um mês depois, Manaus entrou em colapso. Ou seja, o que nós precisamos ter em conta, Padilha, é que quando nós escolhemos um dia para festejar alguma coisa, é preciso que a gente comece a dizer os nomes das pessoas que participaram disso. Porque sabe o que acontece na política, Padilha?
Sabe, o cara que não é conhecido e saiu uma matéria contra ele hoje, se não sair todo dia, cai no esquecimento. Aí o cara pode ir no restaurante, o cara pode ir numa boate, o cara pode ir não sei para onde, ninguém sabe. Ele é um Zé Ninguém. E vocês sabem que o governo era composto de um muito de gente que fazia questão de se fazer de ignorante. E por isso levou o país a um sacrifício desnecessário, porque se tivesse tido o cuidado, o mínimo de cuidado de ouvir as pessoas que entendiam disso, a gente teria, no mínimo, sabe, suspendido a possibilidade de ter morrido dessas 700, umas 400 mil pessoas. E na época eu lembro que eu dizia que era preciso levar à justiça, que a Organização Mundial da Saúde deveria levar o Bolsonaro à justiça como um cara que cometeu um crime contra a humanidade. Entretanto, muita gente se calou. Os sindicatos não foram para cima, as entidades médicas não foram para cima, tinha entidade importante do Brasil que não falou nada. Sabe? E eu acho que assim a gente nunca vai conseguir fazer com que a sociedade se manifeste contra os abusos de qualquer que seja a pessoa que tem um cargo. E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Muitas guerras. Então, o que nós temos que fazer, gente, é fazer com que as pessoas saibam quem foram o responsável, que fortaleceram a ignorância do presidente no trato de uma epidemia como essa. Nós temos que dizer a quantidade de médico, sabe, que receitava cloroquina. A entidade de pessoas, a quantidade de gente nesse país que dizem que vacina fazia as pessoas virarem gay, que vacina fazia as pessoas virarem jacaré, que vacina fazia tudo de mal para as crianças. Se a gente não der o nome, as pessoas não são conhecidas. Seja qualquer igreja, qualquer região, o padre, o pastor, qualquer um que estava dizendo que vacina não podia ser dada em criança, que vacina poderia ser dada nisso, porque a vacina causava tal coisa, nós temos que dar nome para a gente aprender, no mínimo, a respeitar o ser humano. Porque se a gente ficar na passividade, Padilha, e acontecer outra pandemia, eles vão agir do mesmo modo. Quem é que se lembra do ministro da Saúde dele? Quem é que se lembra o nome dos ministros? Quem é que se lembra do primeiro? Quem é que se lembra do segundo? O terceiro você lembra porque era um general totalmente desinformado e ignorante. E fazia questão de ser assim. Porque ele achava que iria eleger ele, era a ignorância dele. Então, se a gente não der nome aos bois, esses cidadãos vão transitar pelas ruas como se fossem seres humanos que tivessem um mínimo de sentimento como humanista. Portanto, eu quero dar os parabéns aos deputados, ao Congresso Nacional, que mais uma vez aprova uma lei importante, e o Ministério da Saúde publicou aqui a gestão Bolsonaro e a pandemia no Covid-19. É importante que cada militante tenha isso aqui na mão, porque aqui tem tudo que foi a desgraça que eles falaram durante 2 anos de pandemia. Portanto, parabéns, Padilha, parabéns às entidades que se movimentaram e parabéns aos deputados que tiveram coragem de aprovar esse projeto. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita. E a justiça será feita.